A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família. Cansado aqui no bosque, fazendo a minha caminhada matinal, a minha corrida. Hoje eu consegui uns 2 quilômetros correndo, um caminhando, né? 1,5 quilômetros caminhando. E mais alguns exercícios, prancha, abdominal, tá? Manter a forma. Mas vamos lá. Tem uma palavra para o seu coração hoje. A palavra do Senhor, ela diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que você fala, ele tem o poder de produzir vida ou morte. Depende do que você fala. E uma das coisas que eu acho tremendo nessa palavra é o seguinte: quando nós nascemos, né? A Bíblia fala assim, eu até comentei outro dia num outro vídeo, que o Senhor, ele tem um plano para a nossa vida, que ele nos conhece antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Então ele já sabia todos os nossos dias. Existe um plano original, é verdade. Mas ao longo da nossa caminhada, nós vamos crescendo e nós vamos recebendo palavras, né? Às vezes elogios, às vezes críticas, e tudo isso vai se somando a esse plano original. Mas muitas das vezes essas palavras que são direcionadas a nós, elas acabam se transformando em pesos que são colocados em nós, né? Então, às vezes assim, você ouve quando pequeno: esse menino é uma praga, eu não aguento mais esse menino, sabe? Isso é um burro, isso é isso, é aquilo. Então essas palavras depreciativas, elas acabam se tornando cargas desnecessárias, que a gente vai acrescentando à nossa história e ao plano original de Deus, descaracterizando totalmente esse plano. E muitas vezes até elogios também nos descaracteriza. Sabe, aquela criança mimada demais, sem limite, onde tudo pode, né? Isso também são palavras que são cargas, né? Mesmo elogio, mesmo palavras até de amor, né? Ela acaba nos descaracterizando, elas não traz a correção devida e também não impõe os limites necessários para um desenvolvimento sadio do plano original de Deus na nossa vida. Então, tudo isso se soma à nossa vida, e tudo isso ele traz uma consequência. Tudo isso vai gerando situações e pesos que acabam desvirtuando muitas vezes aquilo que é o plano original do Senhor para nós. O Paulo Vieira, eu gosto muito do método CIS, eu ouço muita coisa do Paulo, da Camila, a esposa dele, e a gente vai aprendendo algumas coisas ao longo da nossa história. E o mais incrível é tanto o Paulo como a Camila, eles são cristãos, tudo que eles têm, além de ser baseado em ciência, também tem que ter o direcionamento de acordo com a palavra do Senhor, né? E a Bíblia, escrita há tantos anos atrás, ela é tão atual, assim nos dias de hoje, que você aplicando realmente a palavra do Senhor, ela é o manual do homem, né? Ela é a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor determina para o homem viver, é aquilo que nos dá o limite e aquilo que nos faz avançar. É o que nós precisamos para seguir o plano original de Deus, o manual que Deus fez para nós. Então, assim, eu gosto muito de ler a palavra e de ouvir homens que amam essa palavra. E uma das coisas que Paulo sempre fala são as memórias que nós criamos. Então, essas coisas que nos advêm toda a nossa história, ela vai nos sendo acrescentada. A Camila até dá o exemplo dos post-it, né? Aquele post-it, acho que é isso.
O nome é aquele papelzinho amarelinho que você escreve, tem uma cola, você vai pondo. Então assim, vai sendo colocado esses post-its na gente com essas palavras. E daqui assim, com o passar do tempo, você não consegue se enxergar mais de tanta coisa colada em você, que a sua identidade ela se perde no meio de tudo isso. E há uma necessidade de você parar e falar assim, olha, chega, não, isso não faz parte do plano original, e começar a arrancar essas coisas, começar a tratar essas coisas. O Paulo, ele fala assim, que tudo aquilo que você vê, né, tudo aquilo que você ouve e tudo aquilo que você fala, ele produz sentimentos, né? Ele produz uma visão das coisas, uma imagem, e essa imagem ela gera sentimentos, e esses sentimentos muitas vezes em nós ele vai gerar crenças em nós. Então se você começa a ouvir todo dia, você não presta, você não vale nada, você não vai dar nada, você não vai alcançar nada, você vai ser sempre... Então esses post-its que vão sendo colocados, eu não consigo falar essa palavra, vão ser colocando em nós, são coisas que vai gerar imagens, e que a gente vai, baseado nessa imagem, vai gerando crença sobre crença, e ele fala algo que essas crenças, elas são autorrealizáveis. Por quê? Porque elas passam a ser parâmetros. Toda vez que nós tivermos que tomar uma decisão, o nosso cérebro, ele é assim, a gente vai acumulando, né? É como se você fosse inserindo dados, né? E ficasse ali um banco de memória, para que toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você vai lá nesse banco de memória e busque um parâmetro. E quais são os parâmetros? Quais são as memórias que você tem acumulado aqui no seu banco de memória? Quais são as imagens que você tem gerado com a sua boca? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Quais as rodas que você frequenta? Quais os tipos de conversa que você tem? Isso te edifica ou te paralisa? E muitas vezes, dependendo da conversa, ela vai te regredir. Ela vai te trazer de volta a lugares que te feriram, que te machucaram, que te paralisaram. Quantas pessoas, quantos de nós estamos paralisados em lugares que nos machucou, e a gente não conseguiu avançar mais, porque aquela memória, ela ficou registrada, e aí ela passa a ser um parâmetro. E toda vez que a gente tenta avançar, o nosso cérebro, a nossa memória, vai lá no banco de memória e fala, olha, você não pode avançar, você não vai conseguir avançar. E você, o que você faz? Ao invés de avançar, você paralisa exatamente naquele lugar lá atrás. É hora de romper com essas memórias. Palavras, elas curam. Elas machucam, mas elas também curam. Então, se as palavras que você ouviu ou falou te machucaram, é hora de começar a substituir essas imagens e esses bancos de memória por memórias boas. Se você está num lugar que não te edifica, saia desse lugar. Se você está ouvindo coisas que não te edificam, para de ouvir, vai para outros lugares, começa a ouvir outras coisas, começa a ouvir coisas que te edificam, coisas que te jogam para cima, não coisas que te paralisam ou te jogam para baixo. Meu querido, quem define a sua história é você. Entenda, você é o protagonista da sua história. Mas hoje você está sendo apenas um coadjuvante? Não, você é o protagonista. É você que determina aonde você vai chegar. É você quem determina qual a história que você vai viver, qual o roteiro que você vai seguir nessa história.
Ah, mas eu tento, eu sei disso, mas eu não consigo. Por quê? Por causa do banco de memórias que você acumulou ao longo da tua vida, por causa de palavras que você engoliu. Eu sou uma pessoa que eu leio tudo, eu leio muito sobre estoicismo, eu acho interessante algumas filosofias estoicas, né? Marco Aurélio, Epicteto e tantos outros aí, né? Desse período, né? Alguns pensadores. E uma das coisas que eu vejo é o seguinte, igual ele fala assim, que o que te atinge é aquilo que você deixa te atingir. O que adentra ao seu interior é aquilo que você recebe, aquilo que você abre para que ele adentre. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ter, e a Bíblia fala sobre isso, é discernimento. Você é um adulto, você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz. Então você tem a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que soma ou o que diminui. Então assim, hoje, em nome de Jesus, toma uma decisão. Eu não vou ficar vendo vídeo de tragédia mais. Eu não vou ficar vendo essas porcarias. Eu não vou ficar na televisão assistindo Cidade Alerta e tantas outras coisas que só traz desgraça. Tem telejornal que a hora que termina a televisão tá pingando sangue. O que isso está edificando você? Qual a imagem que isso está criando em você? E está gerando memórias. Memórias ruins, tóxicas, que você precisa se livrar. Meu irmão, ouve uma palavra de Deus, vem para um lugar como esse aqui no bosque, vem caminhar, vem contemplar a natureza, começa a produzir imagens boas, começa a mudar as suas crenças, sabe? Começa a recuperar a sua identidade perdida. Ei, palavras machucam, mas palavras também curam. Começa a dizer coisas boas de você. Eu sou filho de Deus, eu sou alguém que pode chegar muito mais além daquilo que eu tenho feito. Eu mereço e eu vou viver. Começa a profetizar, você é profeta. Começa a falar isso, começa atitudes diferentes, vai trazer resultados diferentes à sua história. Mas se você vive as mesmas coisas, o resultado são as mesmas coisas. Fica com essa palavra hoje. Quais as imagens? Quais as memórias? Palavras machucam, é verdade. Você recebeu várias delas, mas palavra também cura. Então começa a produzir palavras que vai trazer cura para a sua vida, para a sua história. A palavra do Senhor é o remédio para todas as suas dores, para todos os seus problemas, para todas as situações, frustrações e traumas da tua vida. Amém? Fica com essa palavra hoje, que essa palavra sirva de cura para você, que traga nova imagem, que você pode, que você merece e que você vai viver o melhor que Deus tem para você. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, compartilha, comenta, me dá um retorno, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.